dia 12 de janeiro, disse que a gente ia, esse ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit, contra a peça orçamentária que dizia que ia ser 2,3%. Eu falei, eu não vou deixar... O que deixava os editorialistas empolvorosos. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Teve uma briga sobre remuneração, eu não vou deixar isso acontecer e eu vou mirar 1% de déficit. O pessoal do Tesouro acredita que isso é possível este ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit. Muito bem. E o ano que vem, com essas vitórias, que eu não sabia que nós teríamos essas vitórias, mas eu sabia que a chance era grande contra o que as pessoas em geral diziam, inclusive os juristas diziam, vão perder. Bom, vão perder, deu 9-0 no STJ, né? Vão perder, deu 10-1 no STF. Não contavam com a qualidade dos advogados do governo. E com a boa tese, claro, porque as teses eram boas. E nós tínhamos feito, durante a transição, um mapeamento das nossas possibilidades jurídicas, porque uma coisa, Valfrido, que ninguém está dando conta, eu até provoco os jornalistas, falo, vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a Lei Complementar 160, vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a decisão de tirar o ICMS da base fiscal. Explique só o que é a Lei Complementar 160 rapidamente para quem está acompanhando. A Lei Complementar 160 foi a que introduziu o jabuti, que foi interpretado nos tribunais, nas varas e depois nos TJs da vida, e que só no STJ que foi derrubado, que fez com que um subsídio, uma subvenção ao custeio das empresas, saísse de 39 bilhões por ano para 131 bilhões por ano. Isso que aconteceu. Nós tínhamos essa conta e nós falamos, como é que isso pode ter acontecido debaixo do nariz de todo mundo? Ninguém viu. Aí nós fomos ver a razão disso ter explodido. E vimos que era uma redação torta e que os tribunais estavam se acatando. Quando nós fomos expor a tese no STJ, ficou claro para os ministros que aquilo não podia prosperar. Só que nós já estamos falando de 300 bilhões a menos de arrecadação de 2017 para cá. Então, só de estancar isso aí, já vai ser um ganho extraordinário para o país, porque é uma coisa que não se justifica. Aí você pega a decisão do Supremo sobre tirar da base de cálculo o ICMS recolhido para fins de PIS e COFINS. Essa, então, Outros 100 bilhões de reais de prejuízo por ano. Aí você pega o CARF, 50 bilhões por ano. Bom, imagina o CARF, que tinha 500 bilhões de contencioso na data da lei que tirou o voto de qualidade. Hoje nós temos 1 trilhão, 350 bilhões de reais no contencioso. Triplicou o contencioso administrativo porque ninguém mais julga. Claro. Como é que você vai julgar um negócio que, se der empate, você vai perder tudo que você fiscalizou? Então, tem uma montanha de dinheiro lá. Nós vamos receber tudo na mão. Ninguém mais julga e também um bando de gente não paga, porque, afinal de contas, a aposta é que vai dar certo não pagar. Então, se você somar isso tudo, é um caminhão de dinheiro. Então, o que eu estou dizendo para as pessoas é o seguinte, eu não estou diminuindo e desprezando o objetivo de atingir a meta fiscal. Agora, eu vou... É engraçado o seguinte, se eu propusesse alguma outra coisa, eu ia estar sendo criticado por mirar um déficit o ano que vem. Aí iam falar, pô, o Haddad está mirando 0,5% de déficit. Não é para valer esse governo. Esse governo é responsável. Agora eles estão dizendo, não, ele mirou certo, mas ele não vai conseguir. Bom, a imprensa tem que escolher uma tese, entendeu? Não dá para você deixar o gestor entre a cruz e a caldeirinha e dizer, você não tem... Qualquer tese que você escolher, você vai levar pau. Qualquer tese eu vou levar pau. Me permite uma ponderação. Então é o seguinte, quando nós fizemos a projeção Agora, teve uma coisa que nos surpreendeu, que foi o quê? A demora no corte de juros. Por que o governo ficou angustiado com a demora? Porque, óbvio... Mas ela continua a demora. Não, mas peraí. Óbvio. 0,25. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, já que a gente está falando francamente aqui. Opa. Deixa eu lhe dizer. Nós angustiados porque é o seguinte, já tinha razões para o corte de juros. Nós vínhamos dizendo, olha,
Nós não podemos nos iludir Razões técnicas. Nós não podemos nos iludir com o PIB do primeiro trimestre. PIB do primeiro trimestre é agro. Em abril Exatamente. vai começar uma desaceleração muito forte no Brasil. Isso. Tem falas minhas na porta da Fazenda dizendo isso. Quando saiu o PIB do primeiro trimestre, o pessoal começou a me cumprimentar, não tinha nada a ver comigo. Eu dizia, não é para me cumprimentar, nós estamos com um problema. Daqui a pouco vem o problema. Vem o problema. Eu não podia bater bumbo falando, não, eu sou bacana, viu como é que a coisa funciona comigo? Eu falei o contrário. Eu falei, não vamos nos iludir. Veio a desaceleração e não veio o corte de juros. Então, esse período entre abril, maio e julho foi um momento de maior tensão com o Banco Central. Só para você que nos acompanha saber, cada ponto da percentual da taxa de juros em 12 meses corresponde de 38 a 40 bilhões. Tá? Reinaldo, se não viesse o corte de agosto, o pessoal falou, vocês vão rever tudo, né? Vão rever marco fiscal, vão rever meta, vão rever tudo. Se não viesse o corte de agosto, eu não sei o que nós íamos fazer. Porque assim, o Banco Central assim, ele foi até 1/10 hora. Antes da gente Mas só uma última coisa. Sabe o que eu fico mais fascinado? E não é crítica a ninguém. Mas é que ficou lá um 4-4 e o Roberto Campos desempatou e falou assim, o Roberto Campos desempatou. Eu disse, tá bem. Mas assim, os caras que disseram, agora é só 0,25. Já na próxima, daqui a 45 dias, aí pode ser meio. Mas se pode ser meio daqui a 45 dias, por que não pode ser 0,25 agora? Tem coisa que a lógica não explica, a não ser um certo espírito religioso quase, isso na hipótese benevolente. Mas antes da gente fazer o ministro arranjar mais treta com o Banco Central... Que treta, eu adoro o Roberto. Ele é o Roberto Campos, ó. Eu quero apimentar a sua relação com o Congresso. O senhor falou de gasto, e obviamente não só de gasto, mas também de rever despesas que o governo tinha que eram irracionais e incompreensíveis e eventualmente submetidas a alguma instrumentalização de setores empresariais. Ou seja, o senhor comprou uma briga com setores empresariais. Tudo isso que o senhor falou é dinheiro que estava no bolso de empresas, ou no faturamento de empresas. Por outro lado, nós sabemos que boa parte do orçamento hoje está sob o domínio do Congresso. É verdade. Nós precisamos, no Brasil, gastar melhor. Verdade. Como é que fica isso? Então tem duas coisas. Não basta só reduzir despesa, tem que usar bem o dinheiro, né? A Simone Tebet, ela compôs uma equipe de alto nível que vai começar a produzir resultados concretos muito rapidamente. Eu acredito nisso porque conheço os técnicos que ela convidou. Um foi meu colega no INSPER, que é o Sérgio Firpo, que é um excelente microeconometrista, e que, com reputação internacional, inclusive, e que está começando a fazer um pente fino das grandes unidades de custo para saber o que está acontecendo com os cadastros, que foram totalmente desorganizados durante o governo Bolsonaro. Virou uma bagunça. Tudo virou uma bagunça. Previdência virou uma bagunça, Bolsa Família virou uma bagunça, seguro-desemprego virou uma bagunça, aqueles auxílios todos para taxista, para caminhoneiro, bagunça completa. Tinha gente que não tinha nem carta, que recebia auxílio de taxista. Coisas absurdas. Tem que começar a botar ordem nisso. O Wellington Dias vira e mexe, anuncia cortes de... Anunciou recentemente 900 mil descadastramentos do Bolsa Família. Porque o objetivo não era ajudar, o objetivo era comprar voto. Sim. Porque tudo aconteceu entre junho e outubro do ano passado. Então era uma compra de voto descarada, com dinheiro público, sem nenhum controle, todo mundo com medo do que podia acontecer com o país.